Ok, então a gente tem a representação de diagrama de blocos do sistema no domínio do tempo, um vetor de entradas de m linhas, uma coluna com m linhas, um vetor de saída, que é uma matriz de uma coluna com p linhas, e o vetor de estado, que é o x de t, que é uma matriz com uma coluna com n linhas, ok? O n é a quantidade de variáveis de estado. No domínio da frequência, no domínio S, a representação do sistema, a representação matemática, é feita pela função de transferência, que é a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada. No domínio do tempo, a representação matemática do sistema é feita por duas equações matriciais, que são essas duas aqui, onde nós temos o x' de t, ou seja, a derivada de x de t, é a matriz A vezes o x de t. Quem é o x de t? É o vetor de variáveis de estado do sistema, que é esse cara. O x de t é o que está aqui dentro do sistema. Então, x' de t, x ponto de t, é o A, a matriz A, eu vou mostrar o que é, vezes o vetor de estados, vetor de variáveis de estado do sistema, mais a matriz B, eu vou mostrar o que é, vezes a entrada do sistema, que é o U de t. Isso aqui é a primeira equação matricial. A segunda equação matricial é o y de t, que é a saída do sistema, é o c vezes o x de t, que é o vetor de variável de estado, que é o mesmo do de cima, mais a matriz D, que eu vou mostrar, vezes o U de t, que é a entrada do sistema. Então aqui ele está relacionando saída com entrada. Entrada e a derivada do vetor de estado, ok? Isso considerando que no instante t0 nós temos o x0, beleza? O x de t ali é o vetor de variáveis de estado, o x ponto, o x' de t é a derivada desse vetor. Ele vai nos dar a taxa de variação que essas variáveis de estado têm, ok? Isso depende das condições das variáveis no instante de tempo t. O U de t, que está aqui, é a entrada do sistema. O y de t, que está aqui, é a saída do sistema. O x de t0 são as condições das variáveis de estado no instante de tempo zero, ou seja, no instante de tempo inicial, as condições das variáveis ali são consideradas também. E as letras A, B, C e D são as matrizes do sistema. Eu vou mostrar como elas são calculadas, beleza? E ali a gente tem a matriz A, é uma matriz quadrada de n vezes n. Quem é o n? N é a quantidade de variáveis de estado, n de navio, ok? A matriz A, essa letra A aqui representa uma matriz quadrada formada por n vezes n. Quantidade de linhas e quantidade de colunas são a mesma quantidade, e essa quantidade é o número de variáveis de estado. A letra B representa uma matriz n vezes m, sendo que o m é a quantidade de variáveis de entrada e o n é a quantidade de variáveis de estado. A letra C da segunda equação é uma matriz de dimensões p vezes n, sendo que o p é a quantidade de variáveis de saída, o n é a quantidade de variáveis de estado, e a letra D é uma matriz de p com as dimensões p vezes m. P
variáveis de saída, M variáveis de entrada, ok? A matriz A é uma matriz quadrada, N vezes N, que representa o próprio sistema dinâmico, ela representa o que tem dentro do sistema. A matriz B é uma matriz N vezes M, que é a matriz que representa a entrada do sistema. A matriz C é uma matriz P vezes N, que representa a saída do sistema. Faltou escrever aqui esse pedaço. A matriz C é a matriz que representa a saída do sistema. A matriz D é a matriz de transmissão direta, ou seja, ela relaciona qual das entradas influencia diretamente em qual das saídas do sistema, ok? Geralmente essa matriz D é nula, ok? Onde P, eu já falei que é a quantidade de saídas do sistema, o M é a quantidade de entradas e o N é a quantidade de variáveis de estado. Aqui está errado, vou corrigir. Então aí a gente tem as nossas matrizes e a representação em espaço de estado do nosso sistema. A gente precisa basicamente chegar nessas duas equações aqui. Se nós conseguirmos montar essas duas equações, a gente consegue representar o sistema em espaço de estado. As variáveis de estado, que são o x de t, a entrada do sistema, que é o u de t, e a saída do sistema, que é o y de t, são vetores. E esses vetores podem ser representados por colunas, por matrizes com uma coluna cada um, e com a quantidade de linhas variável aí, de acordo com a quantidade de variáveis que a gente está analisando, ok? No diagrama de blocos, a gente consegue representar essas duas equações no diagrama de blocos, onde a gente tem o x de t aqui a gente tem o x0, uma função de integração, e aqui a gente tem a derivada desse x. Se a gente integra uma derivada, são operações opostas, uma anula a outra, vai sobrar só o x de t, beleza? Então o meu x de t vezes a de t tá chegando aqui somando com a minha entrada b vezes u de t, ok? Isso aqui vai me dar esse x' de t. O x' de t aqui então é o x de t vezes a matriz A, mais, em função desse somadorzinho aqui, mais a matriz B vezes u de t. Isso aqui vai me dar a primeira equação. Na segunda equação a gente tem o y de t é igual ao c vezes o x de t, aqui, c vezes x de t, mais um somador, mais a matriz D vezes U de t. Então, essas duas equações estão representadas aqui dentro desse diagrama de blocos. Ok? Como ficam nossas matrizes aí? Ou como que a gente representa essas equações na forma matricial? A gente tem a derivada de x de t é igual a matriz A vezes x de t, mais a matriz B vezes U de t. O U de t é a entrada do sistema, o x de t é o espaço de estado são as variáveis de estado do sistema. Ok? Então, na forma matricial, a gente tem uma matriz de uma coluna com as derivadas do x de t, derivada x1, derivada x2, x1', x2', e assim sucessivamente. Tem que ser igual a matriz A vezes as variáveis de estado,
espaço de estado, são x1, x2, x3. Isso aqui vai variar xm até em função da quantidade de variáveis, mais a matriz B vezes a entrada do sistema, que é o U de T. Beleza? Então a gente consegue representar essa equação na forma matricial dessa forma. Isso aqui é muito parecido com aquela técnica de circuitos, onde a gente escrevia um sistema de equações e transportava para a matriz e aplicava Laplace. É uma operação bem parecida com aquilo. Laplace não, perdão. Transportava o sistema de equações para a matriz e aplicava Cramer ou as outras técnicas de matriz. A equação 2, a segunda equação, é a saída do sistema, que é o y de t. Y de t são as saídas, vai me dar uma matriz de uma coluna com a quantidade de linhas variável aí, dependendo da quantidade de saídas, é igual a uma matriz C vezes o x de t, que são as variáveis de estado do sistema, mais uma matriz D, que está aqui, vezes o U de t, que é a entrada do sistema. Beleza? Então a gente consegue representar as duas matrizes, as duas equações na forma matricial desse jeito, com essa estrutura. Exemplo, um exercício de exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Imaginem um sistema que foi definido por esta equação. Derivada terceira de y mais 3y duas linhas, derivada segunda, mais 5y' mais 2y é igual a 2u, sendo que o y é a saída e o u é a entrada do sistema, e quer que represente isso no espaço de estado. O que ele quer que faça aí? Representa espaço de estado. O que significa isso? Montar duas matrizes dessa aqui, desse formato. Para montar as duas matrizes, a gente precisa chegar nessas duas equações. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, definir as variáveis de estado. Para definir essas variáveis de estado, a gente vai começar a atribuir variáveis aí. O x1 vai valer y, o x2 vai valer y', a derivada de y, beleza? O x3 vai valer y duas linhas, e assim sucessivamente. Se nós derivarmos o x1, a gente tem o y', porque aqui ele está falando que o x2 é o y', que é a derivada do x1, porque o x1 vale y. Se a gente derivar y, a gente está derivando o x1. Então o x2 é o y', que é igual à derivada do x1. O x3 é o y duas linhas, derivou esse cara de novo. Se nós derivarmos esse cara, significa dizer que nós estamos derivando o x2, ok? Então o x3 é o y duas linhas, que é igual à derivada, que é igual ao x2'. Beleza? O x1' é igual ao y', que é essa informação que está aqui. O x2' é o y duas linhas, que está aqui. Beleza? E o x3' é o y três linhas, que seria a derivada desse cara. Se nós derivarmos o x3, a gente está derivando esse cara de novo, que vai ficar a derivada terceira. Ok? Então está definida aí nossas variáveis de estado. Estão definidas aí as variáveis de estado. O próximo passo, substituir essas variáveis de estado na equação do sistema que foi fornecida. E a gente tem que ajustar, substituir e ajustar para que ela fique nesse formato. Tem que ter só uma derivada e o restante vai ficar nesse formato. Então aqui a gente tem quem é o y'? O y, a derivada terceira de y. Derivada terceira de y é o x3'. Então x3', a gente vai substituir. Quem é o y duas linhas? Y duas linhas é o nosso x1.
É só ir substituindo, olhando aqui nas nossas variáveis. O y duas linhas é o x2, perdão. E assim sucessivamente. Vai substituindo todo mundo aqui até chegar no final. E aí rearranja a equação para ficar nesse formato. A derivada da função, a derivada primeira da função é igual ao restante da função. Então a gente isola o x3' e passa o restante para o lado de lá da igualdade. Vai ficar assim, bonitinho. Beleza? O x2' a gente vai pegar lá das nossas variáveis. O x2' é o y duas linhas, que é igual ao x3, está aqui. E o x1' é o x2, que está aqui. x1', x2, que está aqui atrás também. x1', x2. Beleza? Tá. Terceiro passo, transportar isso tudo para a matriz. Para a forma matricial. Então a gente tem... como o nosso sistema ali está a gente tem o x1', x2', x3'. Nosso sistema aqui, então, nossa matriz, então, é uma matriz de uma coluna com 3 variáveis, as 3 derivadas, x1', x2', x3'. Aqui, a gente vai pegar da própria equação, ok? E vai fazer o transporte das informações para lá. No x2', a gente só tem o valor em x3, que está aqui. Porque quando a gente fizer a multiplicação aqui, esse cara vezes esse, tem que dar esse. O nosso x1' não tem componente em x1. Então, tem que ficar 0. 0 vezes x1' deu 0. O x1' está aqui. Nosso x1' vale x2. 1 vezes o x2 vai dar x2. Então, o nosso x1' é igual a 1 vezes x2. O nosso x1 não tem componente em x3, então tem que ser um 0 aqui para quando fazer a multiplicação, 0 vezes x3 vai zerar. Então a gente cumpre essa parte. A segunda linha, nosso x2 só tem componente em x3, está aqui. x3 vezes 1. Nos outros dois tem 0. E o nosso x3', a derivada x3 está aqui. Aí é só transportar os valores. Quem está multiplicando x1? Menos 2. Quem está multiplicando x2? Menos 5. Quem está multiplicando x3? Menos 3. Ok? E para completar a equação, a gente tem o restante da informação ali. A gente só tem componente de u em x3. Ok? x3 tem 2u. Em x1 e x2 não tem nada. x2 não tem u, x1 não tem u. Ok? Então a nossa matriz para a primeira equação vai ficar assim. Que é o terceiro passo. O quarto passo, a gente vai repetir o processo agora para obedecer o padrão da segunda equação, que é o y de t é igual a c de t mais du de t. A mesma operação. A gente vai manter o mesmo padrão. Fazendo o transporte das informações, a gente vai ficar com x1, x2 e x3. E o nosso y só vai aparecer no x1. Ok? Então, nosso espaço, a nossa representação no espaço de estado vai ficar dessa maneira. A gente tem que cumprir essa estrutura e transportar isso para a matriz que vai gerar essas duas matrizes. Como o exercício pediu só a representação no espaço de estado, ele morre aí. Ok? Mais para frente a gente vai estudar formas de calcular a função de transferência usando essas matrizes. Sugestão: revisem matrizes, revisem operações com matrizes,
revisem Laplace, porque a gente vai precisar. E tentem resolver os exercícios do livro base, os que estão na página 76, 77, 78. São os 3 exercícios do final da seção 1 da unidade 2. Em caso de dúvidas, entre em contato e a gente vai mantendo a troca de informações aí. Um abraço e até a próxima.